Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Sempre com a brilhante participação de Orson Carrara. Imensa honra estar com vocês novamente nessa transmissão, nesse programa O que é o Espiritismo? Orson, você está notando que acabou a moleza, né? Nós, durante vários programas, trouxemos aí, como diria minha mãe, umas perguntas café com leite para você aí. E agora estamos exigindo de você um pouco mais de reflexão, de raciocínio, de aprofundamento em algumas questões. E eu quero começar o programa de hoje, Orson, perguntando assim: depois que a gente morre, Orson, tudo acaba? Nada acaba. Só acaba o corpo. O corpo se decompõe no túmulo, mas a alma, a essência da vida continua, mantendo toda a sua bagagem cultural, toda a sua bagagem moral, emocional, psicológica, habilidades, gostos, tendências. Permanecemos nós mesmos com a mesma necessidade de continuar progredindo e aprendendo. Mas, Orson, essa sua resposta seria a mesma que o meu amigo da igreja aqui perto de casa, ou o meu amigo Tércio, um pastor evangélico lá de Sumaré. Os dois dariam a mesma resposta para mim. Eu quero saber sobre o ponto de vista espírita, Orson. Como é que você sabe que a vida não termina no túmulo, Orson? Por dois meios, Sidney. Nós constatamos essa veracidade, nós concluímos pela imortalidade da alma, que é um dos princípios básicos do Espiritismo, é um dos pilares que sustentam a sua fundamentação científica, o seu desdobramento filosófico de consequências morais. Primeiro é o raciocínio. Basta raciocinar, pensar. Não tem lógica alguma viver para acabar. Não tem cabimento, não cabe no bom senso, nem no discernimento achar que todas essas lutas, todas essas conquistas, ou mesmo fracassos, ou mesmo traumas, redundarão num epílogo. Acabou. Pronto, chegou sua hora, morreu, acabou. Não, não tem lógica nenhuma. Então, o primeiro motivo, o raciocínio. Basta raciocinar na dinâmica da vida. E isso não se envolve, não se diz diretamente apenas a nós, como pessoa individual. Mas, se você pensar na coletividade, se cada vida que iniciasse viesse do zero, nós não teríamos o progresso. Então, as almas que se foram através da chamada morte, ou desencarnação no linguajar espírita, vão para algum lugar. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas há um segundo motivo, que nos faz a convicção da continuidade da vida. É o depoimento dos próprios protagonistas que voltam para relatar a sua experiência. Muitas vezes fomos chamados de loucos por aceitar esse tipo de informação, mas os mortos não voltam. Como é que eu vou acreditar? Como é que eu vou saber se é ou não é mesmo? Bom, não é uma aceitação cega, não é uma aceitação apenas porque os espíritos ensinaram, mas também é embasada na lógica e nos depoimentos colhidos e vindos através de manifestações variadas por diferentes médiuns, constatando essa realidade que não é invenção do Espiritismo. Em todos os tempos ocorreram fenômenos que demonstram a imortalidade da alma e a manifestação dos espíritos, provando que continuam vivos. Você está contradizendo a minha mãe, Orson, porque ela dizia que quem morre não volta para contar a história. Mas volta sim. E mesmo assim, Orson, eu fico pensando, se o corpo acaba, que serei eu depois da morte? Você está dizendo que eu continuo vivo e ainda volto para trazer as minhas experiências? Explique melhor isso, Orson. O corpo é uma ferramenta, Sidney. O corpo é um instrumento. É como se fosse uma ferramenta mesmo. Ele tem um tempo de durabilidade. Ele é um organismo perecível. Ele não dura para sempre. Mas
ele só tem movimento, ele só tem esse dinamismo, ele tem essa movimentação, ele é capaz de raciocinar, de pensar, de olhar, de ver, de falar, de ouvir, e todas as outras manifestações biológicas que nós temos por causa da presença da alma, do espírito, que já existia antes e reencarnou, quer dizer, ocupou um novo corpo que renasce e o espírito usa esse corpo durante um certo tempo. Esgotado o tempo do corpo por motivos variados, o espírito retorna à vida espiritual, mas retorna através do perispírito, que é o corpo espiritual. E é exatamente o perispírito que molda este organismo biológico. Eu estava temendo que você entrasse nessa área aí, porque para mim é corpo e no máximo uma fumacinha depois da morte. Quer dizer que temos um outro corpo depois da morte? Não é, na verdade, a alma imortal ou espírito é constituída basicamente de 3 elementos. A alma, que é o ser principal, é o ser pensante, é o ser que raciocina, é o ser que sente, que tem vontade, que tem entusiasmo, que tem alegria, que tem tristeza, porque esses atributos não são do corpo, é da alma. E a alma utiliza-se de um corpo biológico durante essa estada temporária. Mas para atuar no corpo biológico, que é um amontoado de carne com sistemas e órgãos, etc., a alma tem o perispírito, que é o corpo espiritual. E se esse corpo espiritual é que faz o elo entre a alma e o corpo. E o corpo espiritual é a aparência do espírito, digamos que é a embalagem do espírito. Então, quando está no mundo espiritual, vivendo a vida espiritual, o espírito se utiliza do perispírito para as manifestações, para as aparências, para tornar-se visível, porque a alma propriamente dita não tem forma, ela não tem aparência, ela é a fonte de vida, ela é a vida, mas ela tem a aparência do perispírito, que é um organismo moldável, elástico, sutil, que é o molde para a formação do corpo em gestação. Então, o perispírito é que tem a forma humana, porque se não houvesse a presença do perispírito, a multiplicação das células seria desordenada e formaria um amontoado de carne sem formas. A presença do perispírito na gestação, a partir da concepção, é que dá o formato humano ao corpo, que nasce. Poderíamos afirmar que o perispírito, esse corpo intermediário que você inventou aí, seria a forma da forma? Sim, seria a forma da forma, é uma boa expressão. A forma da forma. E quando o corpo morre, o espírito utiliza-se do mesmo perispírito que é propriedade dele, que ele formou em cada mundo em que se reencarna, no mundo que ele está vinculado, para retornar à vida imortal, com a mesma aparência do corpo. O perispírito foi criado pelos espíritas? Não, o perispírito não foi criado pelos espíritas. O perispírito é uma realidade constante das possibilidades da alma. É uma característica resultante da própria alma, do espírito que possui um corpo espiritual para se apresentar na vida espiritual. Outras civilizações já falaram do perispírito, então? Inclusive já Paulo, falaram do perispírito apóstolo? antes do espiritismo, com outros nomes, com outras nomenclaturas, com outras denominações. E é muito interessante porque morto o corpo, e se um espírito se fizer visível aqui entre nós neste momento, não estava previsto no programa, digamos que o espírito se materializa atrás de mim ou atrás de você, e os nossos telespectadores não precisam sair correndo porque não foi uma montagem. Digamos que isso aconteça agora, nós não veremos um espírito, nós veremos o perispírito, porque o espírito propriamente dito, nós não tem uma forma definida, a forma é do perispírito. Então, os espíritos que estão no mundo espiritual estão se valendo do corpo espiritual, que será o molde na próxima encarnação. Mas esse corpo intermediário, que pelo nome
Esse termo foi criado por Kardec, né? Perispírito, né? Baseando-se no perisperma da fruta, não é isso? Isso. Muito bem. Pelo jeito, ele tem mil utilidades, né? Só pelo que você foi falando aí, ele é a forma da forma, ele é o repositório das nossas memórias, ele também é o local onde se armazena os pontinhos pretos das nossas más ações e os pontinhos, vamos dizer, brilhantes das nossas boas ações. E ele também acaba, vamos dizer, revestindo ou criando como será o nosso corpo. Mas me diga uma coisa, pelo que você está dizendo, embora fora desta dimensão, o perispírito também é matéria. Se é matéria, também é perecível? O perispírito morre? O perispírito também é uma espécie de matéria, sutil, invisível aos nossos olhos, mas ele não deixa de ser uma espécie de matéria. Mas quanto mais evolui o espírito, mais o perispírito se torna sutil, mais invisível ele se torna, mais leve, mais sutil, porque dentre as características que você citou aí, faltou uma muito importante. O perispírito é de uma substância moldável, é de uma substância elástica. Então, por exemplo, quando estamos felizes, quando estamos agradecidos, quando estamos repletos de fraternidade, o nosso perispírito ele é brilhante, ele adquire colorações, ele se expande. E quando estamos enraivecidos, quando estamos com sentimentos de vingança, o perispírito se torna opaco, comprimido, feio. Então, ele tem essa característica. É por isso que, quando se chega lá, não se tem onde se esconder. Está na nossa testa o que fizemos, o que fomos. Pois é até engraçado falar isso, você usar a expressão não tem onde se esconder, né? Porque lá a gente se mostra como é. Porque aqui, Sidney, usando uma expressão muito vulgar e até popular, nós fazemos cara de pau, né? Nós disfarçamos, nós conseguimos dissimular. Mas o perispírito, com ele, não dá para dissimular. Nós nos entregamos, nós aparecemos e surgimos radiantes, luminosos ou opacos, comprimidos, feios, demonstrando o sentimento que nos vai na alma. É por causa disso que no mundo espiritual há várias regiões de habitação, onde se reúnem espíritos com perispíritos semelhantes, opacos, feios, horríveis, e onde se reúnem também espíritos com perispíritos harmonizados, brilhantes, cheios de bondade que se expandem, né? Mas eu estou deduzindo de tudo que você está falando que deve ter algum lugar para a gente ficar por lá, né? Mas você não me respondeu a pergunta anterior. O perispírito morre? O perispírito evolui e se torna cada vez mais sutil. Ele vai evoluindo com o espírito, vai evoluindo, vai se tornando mais invisível, mais sutil, mais leve, mas ele não morre, ele é substituído quando o espírito muda de mundo, que vai construir o seu perispírito com os fluidos daquele mundo onde vai reencarnar. Mas André Luiz, no livro Libertação, e agora a gente está partindo para uma outra questão, mas sempre a respeito da imortalidade da alma, ele fala uma espécie de redução, de diminuição, de miniaturização, assim, em que o perispírito vai perdendo a sua forma e torna-se uma espécie de ovoide, até manipulável por espíritos inferiores, mas de alto grau de inteligência. Então, ele perde também aquela forma anterior da sua última vida, porque eu estou deduzindo que lá a gente se reconheça, né? A gente assume a personalidade, pelo menos facial, da vida mais recente, ou outra, talvez. Como é que é isso, Orson? Então, aí voltamos àquela característica do perispírito ser um elemento moldável, porque o perispírito sofre transformações, ele pode inclusive sofrer ferimentos, ele sofre modificações resultantes da nossa conduta, que afeta e lesa
a sua própria estrutura. Essa lesão pode surgir por nossa responsabilidade, por nossa irresponsabilidade ou por atuação de entidades inteligentes, como você se referiu, vingativas, que são capazes de também transformar o perispírito. Ou o perispírito, em virtude de excessivo sentimento de culpa, grande sentimento de consciência de culpa, ou oriundo de vários crimes bárbaros praticados, ele pode deformar tanto a sua forma que perder a forma humana, seja por si mesmo ou por atuação de perseguidores invisíveis, e transformar-se nessa questão que você citou, muito bem lembrado, de André Luiz. Mas a estrutura, a capacidade de recompor-se está latente ali. Embora ele perca a forma humana, se transforma num ovoide, mas a alma está usando daquele corpo, ainda que deformado. Orson, para terminar essa parte, embora o assunto seja, vamos dizer assim, muito inesgotável, bom, então quer dizer que se eu me comportar bonitinho aqui, eu vou lá para o céu, tocando harpa, eu vou ficar olhando para Deus, e se eu não me comportar, eu vou ficar naquelas regiões umbralinas descritas por André Luiz? É isso? Essa é uma pergunta muito recorrente, essa pergunta, porque poderíamos perguntar, para onde vamos após a morte? Já que estamos falando de imortalidade e adentramos o assunto do perispírito, para onde vamos após a morte? Vamos para o local com o qual nos sintonizamos, porque não existe céu e inferno. O céu e o inferno são estados de consciência. O sujeito que está arrependido, com remorso, vingativo, cheio de raiva, ele cria o seu inferno interior e vai se situar numa região onde estão outras criaturas que também têm raiva, arrependimento, remorso, vingança. Então, cria-se uma comunidade de criaturas arrependidas, cheias de remorso, cheias de raiva, cheias de vingança, que é um local nada agradável, naturalmente, comparado e chamado muitas vezes de umbral ou de inferno, dê o nome que quiser. Mas é resultante da reunião dessas criaturas arrependidas, cheias de remorso, vingativas ou cheios de maldade dentro de si. Aqueles que têm a consciência tranquila, aqueles que se esforçam por fazer o bem, como você disse, andou tudo direitinho aqui e fez o máximo que esteve ao seu alcance, deu o máximo de si, vai despertar com suavidade e construiu para si mesmo um local agradável, será recebido agradavelmente, estará num lugar tranquilo, onde vai poder reorganizar os seus pensamentos, as suas ações, replanejar, reavaliar o que fez, o que precisa ser feito e retornar para a reencarnação. Então, esses locais, céu e inferno, são conscienciais. Orson, você até agora não falou nada além do que o padre aqui da igreja aqui atrás me fala. Você falou de Deus, de que o Espírito continua, e daqui a pouco, agora eu vou perguntar para você, você já começou a falar na questão dos efeitos das causas que provocamos. O simples mal-estar em que se encontra o espírito já é um reflexo do que, como ele viveu. Estamos entrando, assim, de leve na lei de causa e efeito, que também existe junto dos nossos irmãos católicos, os islâmicos, os irmãos budistas, os irmãos evangélicos. Então, o que o Espiritismo traz de diferente nessa história do efeito que sofremos das causas que provocamos, Orson? O Espiritismo traz uma postura diferente, afirmando que não é castigo. A lei de causa e efeito é uma lei de consequências, fazendo-nos responsáveis por todas as nossas ações. Nós sempre teremos responsabilidade pelo que fazemos, ainda que o nosso nível de conhecimento seja pequeno. Quanto mais consciente o espírito, mais a responsabilidade, é claro. Mas sempre assumiremos responsabilidade pela nossa vulgaridade, pela nossa negligência, pela nossa omissão, pela nossa má intenção, pelas nossas ações que lesaram a nós mesmos e ao próximo, ou à coletividade no seu todo. Isso vai gerar consequências que nos levarão a remorsos, arrependimentos, aflições e, principalmente, a necessidade de reparação. Por isso, a pluralidade das existências, a reencarnação. O espírito imortal está lá no plano espiritual reavaliando sua própria capacidade, reavaliando suas posturas
e sente dentro de si necessidade de corrigir isso, porque ele está arrependido, ele está com remorso, mas não adianta estar arrependido, com remorso, sofrendo por causa disso. Ele tem que reparar o mal que causou ao próximo. Aí entra a lei de causa e efeito. Nunca castigo, mas sempre como consequência. Poderíamos afirmar, assim, para efeitos didáticos, que a lei de causa e efeito é irmã gêmea da lei da reencarnação? Sim, porque é através da reencarnação, da pluralidade das existências, que se cumprem a lei de causa e efeito. Porque colheremos nas reencarnações futuras, ou na reencarnação futura, a depender do grau de responsabilidade ou gravidade, os efeitos causados agora. Da mesma forma como estamos colhendo agora os efeitos de causa anterior. Mas há um detalhe importante nisso, Sidney. Nós não podemos generalizar e dizer que tudo que estamos passando é fruto de equívocos do passado. Não. Está certo que tem coisas do passado, mas muita coisa é resultante da teimosia de agora. Quer dizer que tem coisa que eu estou sofrendo agora, que eu não posso falar que veio de uma encarnação de 100, 200, 300 anos. Às vezes é o passado da semana passada. Perfeitamente. Às vezes é negligência de agora, às vezes é descuido de agora. Se você é descuidado, distraído, irresponsável, você pode colher a consequência quase que imediatamente, na semana que vem, amanhã ou nos dias futuros. Quer dizer que funciona nessa base mesmo de semeadura e colheita? Sim, é semeadura e colheita. Sempre colheremos o que semeamos. Existem fatos mais graves, que inclusive passam desapercebido das leis humanas, mas que não passa desapercebido da consciência onde fica registrado. É isso Deus que eu ia não fica perguntar. com um caderninho. Deus não fica com um É isso caderninho que eu ia perguntar. anotando. Fica um computador lá registrando as minhas besteiras? Não, não existe um caderninho de anotações. Deus não fica perseguindo a gente para ver o que a gente fez de certo ou de errado. Existe a nossa consciência que registra isso. E a consciência, conforme avança, vai indicando os equívocos. E aí nós vamos avançando. Constatando os equívocos, nós sentimos a necessidade de reparar. Aí voltamos para reparar. André Luiz diz que quando a gente desencarna, a gente entra a ver como uma espécie de espelho, que nesse espelho é que a gente vai rememorando o que fez. Quer dizer que não temos um tribunal lá para nos julgar? O tribunal é a nossa consciência, Orson? O tribunal é a nossa consciência. Sim, mas há um detalhe nessa história toda, inclusive relatada por André Luiz, e ele mesmo sofreu isso. O que ocorre é que nós temos adversários espirituais. Esses adversários existem por força da nossa conduta. Pessoas que se apegam a nós por variadas razões, muitas vezes por termos lesado essas pessoas, ou às vezes porque são pessoas que têm por hábito perseguir a vida alheia por prazer ou por desocupação mesmo. E pode acontecer que sejamos acompanhados por adversários espirituais, que conhecem a nossa conduta, o nosso proceder. E pode acontecer de que, quando desencarnarmos, sermos julgados por essas acusações. Sejamos acusados por pessoas que nos conhecem de perto e que não gostam da gente. Mas o principal tribunal está na consciência. Nós vamos falar sobre isso com mais um programa ou dois. Mas eu queria voltar, que eu acho que você passou dos limites hoje nessa história aí de vivermos muitas vezes. Quem estiver nos assistindo aí, mas espera aí, na própria Bíblia, em determinados momentos lá, diz que nós vivemos só uma vez, Jorge. Que história é essa de várias vidas? Pois é, nós vivemos uma vez só a vida que é a própria vida, que é uma vida única mesmo. Mas nós passamos por várias existências de aprimoramento, porque nós somos imortais. Uma vez criados, viveremos para sempre. Mas esse viver para sempre, para alcançarmos harmonia, necessita de experiências variadas e múltiplas. Não dá tempo, numa única existência, o desenvolvimento das virtudes e o desenvolvimento da inteligência. É muita coisa numa existência só, não comporta. Olha, Orson, eu vou deixar barata essa resposta sua aí, que não foi muito convincente, não. Porque eu quero, no próximo programa, já começar
com provas. Eu quero provas de que realmente vivemos várias vezes. Porque até o ponto que você falou aí, de que nós sofremos os efeitos das causas que nós provocamos, isso aí é ponto pacífico. Todas as religiões, tanto cristãs ou não, falam sobre esse assunto. Mas daí você dizer que temos que viver várias vidas, eu quero que você prove, Orson. No próximo programa, eu quero que você me diga se na Bíblia se fala alguma coisa sobre isso, se cientificamente nós temos alguma comprovação disso, se alguém voltou e disse, não, eu sou a reencarnação de fulano e provou com isso, e também sobre o aspecto filosófico. Então, prepare-se, Orson, que no próximo programa você não vai ficar sem chumbo, não, Orson. Vai ser um bombardeio, hein? Olha que desafio. Afinal de contas, o que é o Espiritismo que nos lança nesse bombardeio de perguntas de um bom entrevistador, né? Até a próxima semana, então. Muito bem. Eu agradeço a você, meu caro amigo. Você está percebendo que nós levamos o programa assim, num tom assim de brincadeira, mas ao mesmo tempo tem a seriedade, o conteúdo, a didática, o carisma das respostas de Orson Peter Carrara, da cidade de Matão. Nossas câmeras e microfones para suas despedidas, Orson. Muito obrigado, Sidney, por essa oportunidade valiosa. Eu estou gostando muito, aprendendo bastante, porque temos que raciocinar no momento da pergunta, até porque não tenho o conhecimento prévio das perguntas. Então, isso cria o raciocínio do momento na busca da memória dos conteúdos. É um aprendizado muito grande. Muito obrigado. Vamos continuar. Afinal de contas, o que é o Espiritismo, né? Muito bem, caros amigos. Eu agradeço também a sua atenção, você que está nos acompanhando, está nos seguindo, está nos prestigiando, está compartilhando o nosso programa com os seus seguidores. Nós, nesta última série aqui, que estamos completando, Orson falou sobre Deus, falou sobre a imortalidade da alma, deu uma penadinha assim sobre a lei de causa e efeito, e no próximo programa eu quero saber, para que ele responda à questão principal do programa, provas de que nós vivemos várias vezes. Muito obrigado. Próxima semana estaremos de volta, já começando com o tema reencarnação. Até lá!